Olá, boa noite. Hoje estamos aqui começando essa live sobre segurança digital. O convidado de hoje é o professor Cleoberto Santos. Só um instante, estou aqui já lançando o convite para ele, para que a gente possa ter esse debate. Só um instante. Já lancei, já fiz o convite. Deixa eu registrar aqui. Vamos só aguardar aqui para que ele receba o convite. Olá, boa noite, André. O debate de hoje é interessante porque surge no meio de dois grandes problemas, um no Ministério da Saúde e outro no STJ, com a invasão de hackers nos sistemas. Vamos ver aqui, só aguardando para que a gente possa iniciar aqui. Estou esperando o professor Cleoberto aparecer aqui. Boa noite para quem está chegando agora. A live de hoje é para tratar de segurança digital, né? O professor Cleoberto é um grande especialista na área. Ministra inúmeros cursos. Ele já está me dizendo aqui que já vai aceitar, né? Vamos ver aqui, vai aparecer aqui um instante. Vamos tentar sem fone. Aí eu só vou pedir para que ele baixe então o volume. Ok. Vamos lá. Roberto já colocou aqui. Eu já. Olá, professor, como vai? Olá, professor. Como está sem fone, vai ter que colocar o som aí baixo, porque senão ele vai replicar, ok? Tá bom, professor. Vou tentar fazer aqui, que eu fui avisado aí de última hora e não me preparei direito com a infraestrutura. Não, fique tranquilo, isso acontece nas melhores famílias. É. Bem, hoje o debate vai calhar sobre segurança digital, principalmente com dois grandes escândalos, um no Ministério da Saúde e outro no STJ, né? Eu diria o seguinte, ou seja, existe um cordão daqui para frente com a digitalização, uma vez que a digitalização é um processo transversal, ou seja, da portaria do prédio até o computador de nossas casas, todos os dados são vertidos e digitalizados. Consequentemente, a segurança digital é o anel de proteção. E antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já tinha lido dois livros seus, um sobre compliance, e venho acompanhando o teu trabalho. Sou um admirador desse trabalho. E as lives daqui da quinta-feira, eu digo que é o panteão do direito digital. A gente só chama fera aqui. Na semana passada foi a Márcia Gautieri, que trata do projeto da digitalização da identidade. O primeiro a inaugurar foi o professor Manuel Davi Maceno. Então, esse é um espaço que os nossos amigos aqui conseguem ter o privilégio de um debate acalorado, sempre interessante, né? E sem freios, né? E sem freios. Aqui pode dizer o que pensa. Mais uma vez, obrigado. A palavra é sua para a gente já iniciar esse debate. Professor, eu fico muito honrado, tanto pelo convite quanto pelos seus comentários, em saber que você já leu aí as minhas tentativas de imortalização por meio da escrita, né? Uhum. E, e realmente a nossa live de hoje ela veio de encaixe a esses acontecimentos aí relacionados a invasões aí que ocorreram tanto no Superior Tribunal de Justiça e não somente nele, mas também no CNJ, pelo menos é o que está sendo publicado agora de recente, né? O próprio Ministério da Saúde também e outros órgãos aí. Então eu fiz alguns rascunhos aqui para fazer uma espécie de esqueleto para a gente ir debatendo esses assuntos. Eu vou Ótimo. dar uma pegada mais técnica aqui no começo, depois a gente entra na parte jurídica também. E Ótimo. eu deixo o senhor à vontade para intervir quando bem quiser, tá? Para não ficar só num monólogo. Não, não, Fique à vontade. é sempre uma conversa. Clober,
Uma coisa que é interessante, eu diria o seguinte: após o regulamento europeu, após a Lei Geral de Proteção dos Dados, primeiro é sempre bom frisar que aqui nosso diploma está atrasado. O Paraguai tem há mais de 5 anos uma lei, a Argentina tem quase 10, se não me engano. Então, nós estamos os últimos dos moicanos aí a entrar num universo onde mais de 150 países já tinham um diploma normativo que regulamentava a proteção dos dados. Mas eu costumo dizer que a proteção dos dados, ela surge, a Lei Geral de Proteção dos Dados surge para lembrar ao mundo e ao universo corporativo que, antes de números, nós somos pessoas, né, com uma vida privada, com valores a serem protegidos. Eu mesmo, por exemplo, tive a minha conta do Instagram hackeada, uma vez me criou prejuízos pessoais e emocionais. Retornei agora ao Instagram, porque eu vou ter que fazer uma live pelo Instagram, mas não me sinto nem um pouco à vontade ali, nem seguro. Mas eu queria começar por entender o seguinte, ou seja, me parece que o universo corporativo, quando eu vejo grandes instituições, grandes corporações serem hackeadas, a primeira preocupação que me leva à mente é como é que aquela pequena empresa, como é que aquele computador da residência vai estar protegido. E aí eu acho que lança aí a primeira questão. Tranquilo. Foi interessante você, professor, citar o caso do hackeamento da sua própria conta, porque em grupos de estudo aos quais eu faço parte, inclusive no exterior, uma das preocupações desses grupos de estudo, do pessoal que cria projetos de lei, é exatamente proteger a nossa extra-personalidade, assim que chamam por lá. Por quê? Porque dados pessoais, como eles são relacionados a ou seja, nós, como titulares de dados, eles são uma representação, a gente pode dizer que eles são fragmentos de nós que estão em mãos, em mãos outras, né, em mãos de terceiros, de dados de terceiros. A própria Suprema Corte, lá nos Estados Unidos, ela considerou o smartphone e outros dispositivos como uma personalidade. Então, isso é deveras importantíssimo para que a gente possa delinear a importância dessas normas aí de segurança da informação. E também de proteção de dados, né, que é um conceito um pouco mais amplo. A segurança da informação, ela de certa forma ajuda, né, porque essas leis, como você citou, o regulamento europeu, a nossa LGBT, a gente tem a CCP lá na Califórnia, elas são normas, além de principiológicas, elas também são disciplinares. Mas respondendo a sua pergunta, essa é uma resposta aí de $1 milhão, tá? Responder isso aí, a gente tenta responder. Inclusive, a minha primeira anotação aqui foi falar que o mundo inteiro não está preparado para a segurança da informação. Em vários aspectos. Primeiro, porque a gente não tem cursos de graduação, nem aqui, nem nos Estados Unidos, conforme a demanda. Existem cursos. Não, aí eu até aproveito e faço um parênteses. Não existe no Brasil nenhuma universidade que tenha disciplina de direito digital no seu currículo de graduação, a não ser de forma optativa. Então, para ver o nosso atraso. Muito, muito bom seu paralelo. Inclusive, eu conversei já algumas vezes com o pessoal do Conselho Federal para que a gente possa entrar com um pedido perante o MEC exatamente para encaixar essa disciplina. Foi muito bem lembrado aí por você que, além da segurança da informação ser precária no sentido de que não existem muitos cursos, significa que no mundo inteiro, e não só no Brasil, tem poucos profissionais realmente capacitados para trabalhar com isso. Porque você formar em computação é uma coisa, você vai estudar um monte de coisas que são mais do mercado tradicional, como desenvolvimento de software, redes de computadores, mas segurança você vê talvez uma disciplina dependendo da grade, né? Ou seja, esses profissionais todos eles saem sem essa capacitação, então isso é uma preocupação inicial. Claro, essas empresas que você falou, de pequeno e médio porte, elas vão ter que sofrer o escalonamento previsto lá na Constituição Federal. É claro que as exigências em relação a elas não poderão ser as mesmas de grandes empresas, né, que envolvem mais responsabilidades ali, mais dados pessoais, etc. Eu voto pela catequização de todos, né, pela educação digital, que é outra disciplina que poderia, inclusive,
estar presente no currículo desde o ensino básico, eu imagino dessa maneira. Pode falar, professor, na hora que você quiser intervir. Não, quando se fala da questão da catequização, né, eu costumo que eu vou num conceito até bem mais amplo, no entendimento seguinte: a digitalização pode ser um divisor de águas e ao mesmo tempo a gente tem que lutar pela inclusão digital, né? Ou seja, o processo da inclusão digital é um processo de construção de cidadania. As pessoas precisam saber o que é feito com seus dados, ou seja, da pessoa mais simples do seu ponto de vista de elaboração, uma vez que o tempo todo as pessoas estão dando e fornecendo dados com muita tranquilidade, e elas não fazem a menor ideia do que com um dado só, cruzando com a base de um data mind, até onde aquilo pode levar, né? Não, com certeza, professor. Essa é uma preocupação de nós aí da área do direito digital, exatamente porque esses smartphones, esses tablets, esses dispositivos em geral que nos fazem conectar à internet, eles são armas em potencial. A gente, inclusive, chama de weaponizing, um verbo da língua inglesa aí, porque tem muito na literatura isso, quando você transforma informações em arma. E muitas vezes você está atirando contra si mesmo por conta do seu desconhecimento, por conta da sua omissão, achar que você não vai ser invadido porque você não é o STJ, por exemplo, certo? Que seus dados não têm valor algum, claro que tem. Todos esses dados aí, eles podem influenciar, inclusive, decisões extremamente macro, como o próprio tecido da democracia. Porque regiões, né, a gente tem mapas de calor sobre determinados gostos, determinadas tendências geopolíticas, que são todas inferidas a partir da participação que tem sido voluntária das pessoas em manifestar sobre seus comportamentos, sobre suas vidas, inclusive vida privada, né, de maneira voluntária. Isso é extremamente perigoso, tanto para o sentido macro quanto para o micro, que são as próprias pessoas, os próprios indivíduos. Eu dou sempre um exemplo como referência da simplicidade em que as pessoas entram num sinal gratuito de Wi-Fi, né, num aeroporto, algo parecido. Ou seja, a partir do instante que eu entro num aeroporto e que me pedem um e-mail para cadastro, o e-mail me leva a ter o CPF. O CPF me dá validade, o CPF me permite, dentro de um data mind, me permite dizer quantos processos a pessoa tem, me permite dizer se a pessoa... E tudo de base pública, hein? Isso é importante. São todos dados de base pública disponível para qualquer robô de pesquisa, de captura, fazer a pesquisa online. Então, naquele instante que eu dei o CPF, eu consigo, através do CPF, ver se ele é válido ou não, ver se aquela pessoa existe ou não, consigo ver os processos que ela tem, consigo ver no Renavan os automóveis que aquela pessoa já teve ao longo da vida. Então, e lembrando que a maioria dos sistemas que rodam, por exemplo, em rodoviárias e aeroportos, eles são os mesmos, né? Ao ponto de que, quando eu chego no aeroporto de Florianópolis e me cadastro, eu não preciso mais me cadastrar no aeroporto de Brasília. Ele já faz a captura. Se eu resolvo entrar por uma rede social, aí a base de dados é violentamente maior e as pessoas sem conhecimento acabam, de fato, distribuindo esse tipo de dado, né? Tranquilo, professor. Ótimos exemplos os seus. E eu já ressalto que existem ataques específicos para redes Wi-Fi abertas. Existe um que a gente chama de Rogue Access Point. A gente pode traduzir isso como roteador falso. Você, eu, qualquer um que está assistindo a live pode transformar o celular num roteador. A gente sabe fazer isso. Você compartilha a internet, você dá o nome que você quiser para aquela rede Wi-Fi. E lá em Brasília, você deu um exemplo muito engraçado, porque o aeroporto de Brasília, dos aeroportos que eu já visitei, ele é um dos que mais eu encontrei access points, roteadores falsos. Ou seja, alguns orbits do lado negro da força estavam por ali, né, tentando fazer com que as pessoas conectassem a esses roteadores, que poderiam ser laptops ou mesmo smartphones, para praticar outro ato hacker chamado de homem no meio, bem famoso aí para quem lê esse tipo de literatura, Man in the Middle. E como a maioria das comunicações entre nossos dispositivos e o destino dessas informações que são trocadas não é criptografado, a gente tem casos famosos, né? Tem do WhatsApp, do Telegram, do Signal, etc. Mas a maioria das comunicações são feitas de maneira clara,
Ou seja, se esse atacante que está na mesma rede que você quiser e tiver conhecimento para isso, claro, ele vai coletar todas as informações ali trocadas, né? Essa é uma preocupação muito grande nessa questão de usar redes Wi-Fi abertas, né? Você falou mais sobre a coleta Uhum, abusiva, né? Você uhum, está num determinado lugar, aparece lá um proxy, que é um servidor, é um uhum, serviço de rede, que chama. Um proxy não deixa de ser uma espécie de firewall, ou seja, uhum, uma proteção de sistema, que uhum. ele vai pedir um determinado cadastro. E você inteligentemente colocou que se você usa ali, por conta da própria praticidade ou mesmo preguiça, você fornece ali a sua autenticação pela rede social, pode ser que aquele sistema de destino ele seja uma espécie, entre aspas, de chupa-cabra ali, de muitas Isso. informações em sentido abusivo em Uhum, relação à sua rede social. Só para fechar minha fala, o que eu recomendo é que se use um paradigma chamado paradigma da temporalidade. Existem várias formas de você se proteger. Esse paradigma versa que você use informações temporárias. Se você for na internet agora e colocar lá e-mail temporário, você vai poder criar uma caixa de e-mail temporária que uhum, você vai poder utilizar nesse serviço. Eu não estou dizendo para você cometer a ilicitude de se esconder, mas que uhum, você está utilizando um e-mail que você não vai ter dores de cabeça com ele depois para uhum, receber spam, receber, inclusive até arquivos maliciosos mesmo, se for o caso. uhum, E em relação às redes Wi-Fi aberta, a recomendação é que você não use. uhum, Inclusive redes de hotel, pode ser que tenha lá um Cleorbit ali do lado uhum, negro da força, também uhum, hospedado. uhum, Nessas redes, o ideal, só para fechar a fala realmente, é usar VPN, que uhum, são redes privadas virtuais. uhum. Uma espécie É, de eu, clone. quando morei na China, quando morei na China, para fugir da censura do governo chinês, me conectava via VPN. Ótimo, então você Né? sabe do que eu estou falando. Só para o pessoal aí que está assistindo entender, a gente pode ver a internet como um grande cano de esgoto mesmo, a expressão Uhum, é essa, onde tudo é possível de passar por ali. Aí quando você usa uma VPN, é como se você colocasse um cano menor de uhum, chumbo uhum, blindado, onde as suas informações elas vão passar entre o seu dispositivo e os dispositivos de destino. Ou seja, a VPN ela criptografa esses dados para evitar que terceiros, como os homens no meio, que eu falei, né, o ataque do homem que fica no meio da comunicação, possa acontecer. uhum. Cláudio, qual é o ataque mais comum que as pessoas têm no seu dia a dia? Eu queria aproveitar e agradecer aqui que nós estamos com a audiência do nosso ex-secretário de Tecnologia, Neri dos Santos. As lives aqui têm sempre uma audiência muito qualificada e além dos grandes amigos comuns que a gente tem, como é o caso do Iago Kim, que certamente deve ser uma das grandes referências da segurança digital. O Iago não consegue tempo na agenda para essa live, né? Eu falei, Iago, quando não consegue esse tempo na agenda, tem que tomar cuidado que a gente precisa arrumar tempo para poder viver também. Né? Porque É se a verdade, gente se a concordo. gente está sem tempo, alguma coisa está errada, né? Está gerindo mal isso. Mas voltando ali a essa questão, eu diria o seguinte: hoje, qual é o meio digital, né, em onde os dados são hackeados com mais facilidade? São nas redes sociais, nos falsos e-mails, onde que a pessoa estaria correndo maior risco, principalmente mesmo as pessoas que possuem antivírus em seu computador. Então, a gente pode fatiar a resposta aqui. Em primeiro lugar, existe técnicas como o OSINT, que você deve conhecer, professor, você é bem Uhum, inteirado, uhum, Open Source Intelligence, que são uhum, técnicas e ferramentas que você usa para coletar informações de fontes abertas. Como as pessoas elas têm uma mania, até por conta da praticidade, né, já virou cultura de divulgar suas informações de maneira aberta, elas são presa fácil desses mecanismos, né? A gente já tem inteligência artificial fazendo isso, a gente teve aí um escândalo da Cambridge Analytica, né, que uhum, automatizou esse uhum, processo, muitas coisas a serem ditas nesse sentido. E, assim, eu vou fazer uma ressalva, já que a LGPD está na moda, uhum, uma coisa que o pessoal que estuda proteção de dados também me pergunta, professor, a lei protege informação pública? Não, o uhum. GDPR, e tanto o GDPR quanto a LGPD, elas dizem que informação tornada pública pelo seu próprio titular não é alvo dessa Exato. proteção. E isso é um parênteses interessante,
quando se Tem um dá o ponto. opt-in, quando eu estou alimentando o banco de dados e dou o opt-in, eu não necessariamente preciso discriminar os dados que já são de fonte pública, né? Uhum. Por isso, por exemplo, a participação societária das pessoas em empresas, isso é um dado público, né? Ou seja, quando eu faço o registro numa junta comercial, aquele dado torna-se público. O resultado financeiro daquela empresa não é público, ainda que eu, né, a distribuição de lucro daquela empresa, até porque como as pessoas jurídicas não são objeto de proteção da LGPD, mas os seus acionistas, naquilo que ocorre de transferência, aí sim, aí estariam protegidos, né? Mas é importante que as pessoas saibam que existe uma grande base de dados que é pública. Aí existe, Cleber, uma zona cinzenta de discussão dentro do processo judicial. Por exemplo, para a publicação de dados pessoais no processo judicial tem um questionamento curioso. Porque se o CPF é público, e aí entra numa zona cinzenta da LGPD. O CPF é um dado público, sim ou não? Aí eu tenho que responder, depende. Né? Isso. Por que depende? Vamos lá. Quando eu crio uma citação na justiça com o endereço da pessoa, o que fez o judiciário? Expôs um dado privado e sensível. Porém, a própria legislação faz. E aquilo que eu faço pelo dever legal? Bem, para que eu possa ter a citação, eu preciso, por dever legal, informar o endereço da qual consta na petição inicial de alguém, enfim. Né? Mas cria-se uma zona cinzenta, no meu entendimento, e é uma fragilização, né? Porque eu tenho um dado pessoal que é dado pessoal de acordo com o uso ou com a exposição dele. Né? A Uhum. lei cria uma figura um tanto quanto curiosa, porque o CPF é um dado pessoal? Sim, é um dado pessoal. Mas se eu posso consultar ele como validade digitando o seu nome ou algo parecido e ele está numa base pública, como que eu posso dizer que ele é pessoal? Né? O seu endereço é pessoal? Não, é pessoal, é o lugar onde eu repouso, onde é a minha moradia. Ok, mas se ela estiver dentro de uma base pública de pesquisa de processo, eu captei por lá. Porém, há um detalhe: o acesso do dado foi externado, foi público, porém, eu tenho que lembrar o seguinte: ainda que esse dado possa ter sido externado através de um processo, né, qual o uso que eu vou dar após a captura? Porque esse é um outro detalhe. Né? Ou seja, qual é o tratamento que eu dou a um dado que é público? Isso. Esse era o pulo do gato que eu ia falar. Mesmo o titular tendo colocado o dado dele publicamente disponível, você não pode simplesmente chegar lá e fazer um tratamento sem ter uma base legal, uma fundamentação, inclusive até uma justificativa bem Sim, forte para isso. que é a motivação. Né? Ou seja, que é um requisito do dado. Né? Isso é importante. Eu posso ter conhecimento do dado, sei como acessar o dado, mas o que me autoriza a armazenar aquele dado? Porque aí eu estou Isso. tratando de quê? Estou falando já de tratamento. Perfeitamente, eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. E retornando à sua pergunta sobre quais são os ataques aí que mais acontecem no dia a dia, isso são estatísticas aí do SaferNet e de outros órgãos que a gente faz esses levantamentos. Um deles é o phishing, é a pescaria online, né, essa bem Uhum. famosa, onde nós recebemos aí por qualquer meio que seja, via SMS, via e-mail, seja lá qual for, a gente recebe essas mensagens aí que podem desaguar em diversos outros ataques, né? Pode trazer um link malicioso, você pode sofrer um estelionato e etc, etc. Mas esses aí são os mais corriqueiros. Muito embora os ransomwares, esses de sequestro de dados, De a gente tenha sequestro de ficado, dados. Sim, né? Desde empresas, até prefeituras já sofreram isso. Né? isso. E aí o que foi mais que eu trouxe aqui, né? O STJ teve aí todos os seus processos. O que eu estou dizendo aqui é o que saiu na mídia, e a gente está vivendo um momento muito perigoso de notícias falsas, de notícias maquiadas. Na realidade, eu prefiro uma expressão que vem do jornalismo, que chama-se information disorder. Uhum. A desordem da informação. A gente Uhum. tem vários tipos de informações que podem ser consideradas fake news. Eu não vou entrar nesses méritos Uhum. aqui, é um assunto até para outra live, mas Uhum. nós estamos tendo um momento muito perigoso. Por exemplo, eu recebi essa informação de que havia sido um ataque de hacker. Uhum. Pode não ter sido um hacker, pode ter sido de maneira automatizada.
pode ter sido acidental. Alguém clicou num link malicioso e baixou uma porcaria lá e a porcaria baixa outras. Uhum. O malware pode ter se replicado dessa maneira. Pode ser que um funcionário insider, como a gente chama na literatura da segurança, uma pessoa de dentro do quadro pode ter feito isso. Então, são coisas que a mídia traz para nós, mas que a gente tem que ter esse olhar crítico aí para não estar aí divulgando informações incompletas ou mesmo distorcidas, como a gente teve agora Uhum. nesse famoso estupro culposo aí que Uhum. apareceu aí Uhum. da mídia também e várias outras coisas, que tudo isso é segurança da informação também, né? Mas o Uhum. que interessa o STJ, segundo consta, teve seus serviços afetados. Aí eu recebi uma mensagem dizendo que um técnico lá de dentro estava falando que tinha sido ransomware, que o STJ tinha tido todos os seus backups afetados. E isso é um ponto muito importante, professor. Se os backups foram afetados, é porque eles não eram backup, de maneira alguma. Pois é. Se você, se você tem um HD externo plugado no seu laptop, ele vai ser alvo do ransomware. Para Uhum. o pessoal entender, ransomware são malwares, são softwares maliciosos, né? É porque como é que eu vou ter o sequestro do backup? Então, exatamente, não tem como. A própria palavra cópia de segurança é algo que você consiga restaurar. Inclusive, o teste de restauração deve ser feito periodicamente, para ver se você tem que simular, dependendo do grau da empresa, do órgão, né? Você tem que simular Não, esporadicamente. todas essas empresas fazem testes de invasão, né, professor? Não todas. Eu acredito que poucas fazem. E eu trabalho e dou aula sobre pentesting, né? Uhum. Uma Uhum. prática que eu gosto muito de estar presente, Uhum. de catequizar aí esse pessoal da computação para trabalhar com isso, mas Uhum. isso não é corriqueiro. Como eu disse, a cultura ainda é de desenvolver software e de cuidar de redes de computadores. Uhum. Não temos cultura ainda de segurança, com exceção dos big players do mercado financeiro. Os Uhum. bancos Uhum. sempre estão à frente nesse sentido, mas eles Uhum. são uma exceção no mercado. É, bem, primeiro que eu escrevi, em 1999, eu escrevi Crimes do Colarinho Branco, em que eu falava sobre sigilo bancário e sigilo de dados. E eu escrevi na época com o professor Paulo José da Costa e com a Maria Elizabeth Queijo, e coube a minha parte tratar a questão do sigilo. E aí eu sempre brinco das instituições financeiras, que o primeiro banco é o Banco de Roma, né? E ele nasce justamente, era tocado pelos padres por entender que o sigilo bancário era algo sagrado, né? Então, os dados processados das operações financeiras já eram sagrados naquela época. Imagina hoje. Uhum. Uhum. Não, com certeza. Aí, já que você tocou nesse assunto, eu também gosto muito de história, mas eu não vou falar de história, não. Só deixando registrado que eu gosto muito de história. É, a gente tem agora um paradigma chamado de Open Data, que você Uhum. com certeza, como antenado que Uhum. deve estar Uhum. acompanhando, Uhum. onde vem de entrar em colisão exatamente com essa sacra proteção dos dados bancários, no sentido qual eu é que sou dono daqueles dados bancários, não mais as Isso, instituições como se previa. isso. Então, ele tem que E tem uma abrir discussão de qual o modelo, se vai ser o modelo de Hong Kong, se é o modelo inglês, isso enfim, ainda isso é uma zona cinzenta ainda, né? também. Tem um sandbox regulatório para isso já aberto, né? Uhum. Mas ainda não está muito claro, né? Que legal você falar em sandbox, porque para o pessoal aí do direito da computação, não sei quem é que está nos ouvindo, o professor até pode falar também, fazer os adendos brilhantes que ele já está fazendo. Sandbox é Obrigado. quando você Sandbox é quando os organismos governamentais eles criam uma caixa de areia, ou seja, eles desregulamentam, ou então eles criam regulamentações temporárias para o dado público Isso, para isso. testar os resultados, tanto em produção quanto os efeitos jurídicos que potencialmente viriam a ocorrer dentro É, daquele eu, contexto. eu dou um bom exemplo da ausência do sandbox no momento de economia disruptiva. Eu dou um bom exemplo de como faz mal o sandbox regulatório, como no caso dos aplicativos de carros compartilhados, né? Uber Uhum. versus táxi, né? Tenta imaginar como seria bom se aquilo fosse tratado inicialmente dentro de um sandbox, né? Eu brinco que o sandbox é o primeiro compliance
né, e que se pode fazer. Por quê? Porque o direito por si só, como ele caminha olhando no retrovisor, então eu tenho sempre a construção normativa como uma base cultural do passado para prever situações futuras em normas hipotéticas. Olha que doidura isso, né? Que cálculo, né? Ou seja, hoje o parlamento vota uma lei com base na sua experiência cultural do passado, prevendo situações futuras para que, de acordo com o fato X, aplica-se essa nova norma X, né? Qual é o problema? O problema é que eu brinco que o direito é tão lento que ele começa a regular no mimeógrafo e quando a lei é publicada, o scanner já está funcionando. Isso é verdade. Além do que, no caso específico aí do Uber e de outras soluções também, a gente rememora a própria disrupção, que ela é avassaladora às vezes, né? Mesmo que fosse trazida, digamos, de maneira mais lenta, ainda assim seria muito agressiva a mudança, é muito radical, né? Isso, eu tenho um artigo, acho que eu publiquei essa semana, sobre a questão da transformação digital, em que Excelente. que eu tratava sobre Darwin, né, e Danny Willis, né? Hum, E sobre essa evolução. E uma das coisas que a gente identificava era justamente o fato de que nós temos sempre muita dificuldade para produzir inovação, porque invariavelmente a inovação é aquilo que eu já faço um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor nem sempre é inovação, né? perfeito. A gente trabalha em parceria com algumas consultorias no Brasil, num trabalho que é de transformação digital, e o que a gente mais identifica nisso aí é que, por exemplo, a empresa, vamos criar um comitê de inovação, ok, aí eles puxam o diretor de cada área. Pois é, mas como é que nós vamos criar um comitê de inovação no meio de cérebros tão velhos e tão viciados, né? Uhum. Muito bom o seu ponto de vista. Eu lembrei da Universidade da Disney, onde uma das primeiras coisas que eles ensinam para quem vai para lá é que esqueçam a criatividade. Eles dizem, a gente tem que ser criativo, claro, mas o primeiro passo mesmo para você modificar o mundo é ser observador. Você vai observar aquilo que pode ser melhorado, que é exatamente o que você disse. Mas, para que você consiga fazer essa observação e tenha ideias aí de modificação que podem se transformar em inovação, realmente você tem que ter um mindset aí mais aberto, né? Que não é o caso aí dos exemplos aí que o senhor deu. Puxando, dando agora uma guinada aqui para a tecnologia, a gente falou de sandbox jurídico. Na computação tem um sandbox que não é jurídico, mas que o conceito é o mesmo em termos de proteção de dados. Na realidade, em termos de segurança da informação, que também é afim à proteção de dados. Hoje você já usa sandbox de maneira transparente, ou seja, você não precisa se preocupar com isso. Está presente em vários navegadores da internet, mas você pode instalar softwares de sandbox, por exemplo, no seu celular, no seu laptop, e você ali é uma caixa de areia, né? Isso é uma Uhum. expressão que Isso, vem da sua isso, armada. Então, ali é onde os animais fazem porcaria, né? A gente pode imaginar diretamente isso para isso. ficar mais. Então, você instalando esse software de sandbox, você vai rodar os seus aplicativos dentro dele. Por exemplo, o seu navegador de internet, você coloca dentro da sandbox e executa. Por quê? Porque se algum malware, se algum vírus, algum cavalo de Troia descer pelo seu navegador, ele vai ficar preso na caixa de areia. Aí, quando você sai dela, você manda limpar. Você manda limpá-lo, ele apaga tudo que está dentro, e aquelas porcarias, aquelas pragas digitais, elas não terão saído operacional para atacar outras coisas, né? Outras Uhum. aplicações, etc. Então, isso é uma das recomendações que eu dou. Só para fechar a fala, claro que os hackers sempre estudam novos malwares capazes de identificar que estão dentro de areia. Para isso tem os engenheiros sociais, né? Também, a engenharia social é simplesmente a arte mais utilizada aí, inclusive pelos estelionatários, né? Que é uma Exato. subdivisão penal aí da história. Isso. Eu recomendo os livros do Kevin Mitnick. O pessoal que não souber escrever isso Uhum. depois me peça aí pelas redes sociais. Ele foi um grande hacker famoso, né? Inclusive tem filmes aí a respeito dele, porque ele usava muito engenharia social e ele lançou uma das obras chama-se A Arte de Enganar, que Uhum. é justamente o cerne
da engenharia Hum. social, é a manipulação, né? Você conseguir. Tem um filme, né, que explica bem o engenheiro social, que é com o Leonardo DiCaprio, que é o Se for Prenda-me se for capaz. capaz, né? Isso. Esses aí são os camaleões sociais dotados aí de uma destreza enorme com engenharia social, né? Eles conseguem realmente enganar quem eles querem, basicamente. Bem, Cláudio, uma coisa que as pessoas no geral não têm conhecimento é o que a gente são as três divisões de camadas da internet, né? Da Surface Web, da Deep Web e da Dark Web. Eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas entenderem como é que funcionam essas três camadas e que universo é esse. Tranquilo. A internet, ela é composta de servidores, que são computadores que armazenam conteúdo, e esses conteúdos eles ficam disponíveis de maneira pública ou privada. A gente tem informações públicas e tem informações que são privadas só para determinadas redes ou determinados usuários. Beleza. Os inventores das buscas viram que isso era um grande negócio, assim como o Sergey Brin, né, fundador Uhum, da Google, o pessoal do Yahoo, essas coisas a uhum. gente já não sabe o que é, Os, né, do os chamados KPT. os indexadores. Né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que você tem um livro e você vai ao sumário ou índice para você achar com mais facilidade um capítulo, a gente usa as ferramentas de busca para buscar entre os sites que já estão indexados, ou seja, que estão cadastrados naquelas bases de dados dos buscadores, a gente faz esse uso para mais fácil encontrá-los. Abrindo um parêntese rápido, professor. Uma preocupação atual minha também e de outros pesquisadores é sobre a discriminação nos serviços de busca. Só para fazer um parênteses bem rápido, a gente pode até Uhum, discutir isso depois. uhum, Ou seja, por que que eu tenho que receber resultado XYZ? Quem é que decidiu que aquilo é melhor para mim? A concorrência desleal das empresas que conseguem mostrar os seus produtos em detrimento de outros. Então, esse é um assunto bem longo, né? Eu só lembrei uhum. disso agora nesse momento, que é Sim, algo bem atual. até porque tem diversas decisões em cima do direito concorrencial, né, até onde o Google, como ferramenta de busca, pode participar quando ele tem interesse nas suas páginas patrocinadas. Né? Perfeito, é isso mesmo. Então, mas voltando para a infraestrutura, eu tenho a internet de superfície, que é como você bem colocou aí, que é essa internet que eu utilizo um navegador tradicional e eu vou ter acesso àquele monte de sites já indexados, né? Como se eu estivesse ali num livro muito grande e eu Uhum, já achasse por meio das buscas. Só que existem servidores, esses computadores que armazenam conteúdo, que eles não são o conteúdo desses servidores não são encontráveis pelas ferramentas de busca tradicional. Então você vai ter que instalar, usar ferramentas específicas. No caso da Deep Web, que é a internet profunda, que é, ou seja, abaixo da superfície, é tradicional, você vai usar a Tor, por exemplo, que é uma das ferramentas que permite esse acesso. Aí você perguntou sobre um nível ainda mais sombrio dessa rede que já é, de certa forma, escondida, que são as darknets. Elas são redes dentro do universo da Deep Web que você só consegue acessar se você tiver, é, vamos dizer, privilégios para isso. Se você tiver um usuário criado ali, se você participar de um grupo hacker ou de um grupo uhum, cracker, a pronúncia uhum. específica, né? Então são esses níveis. Tem a internet de todo mundo, tem a internet que não é indexada pelas ferramentas tradicionais, mas que você pode acessar quando você usa essas ferramentas, mas tem as darknets ou dark webs, né, que fazem parte desse universo, e você só acessa se realmente você quiser. Seja A maioria das pessoas não tem ideia do tamanho desse mercado da Dark Web. Né? Por exemplo, tem canais de assinatura Dark Web que liberam imagens privadas de casais em hotéis, ou seja, é um mundo completamente louco, né? Ou seja, contratação de assassinos, sequestro, venda de drogas, ou seja, é um universo literalmente paralelo, né? E gigante. Né? perfeito, professor, muito bem colocado. A gente teve, falando um pouco de direito, a criação a regulamentação de infiltrados virtuais, ou seja, a polícia já pode fazer isso aqui no Brasil, né, de maneira legalizada. E eu lembro de um caso, você colocando esse paraíso da bandidagem aí, onde há tráfico de órgãos, a gente tem pedofilia, né? Eu lembro de uma operação chamada Ghost,
que inclusive eu estive com o pessoal do FBI quando dessa operação, não trabalhando com eles, eu tive em eventos com esse povo, e essa operação Ghost, ela consistiu de engenharia social reversa, ou Uhum. seja, um strikes back hacking, como a gente chama, é um hackeamento do governo reagindo aos hackers que estão Uhum. nesse universo paralelo que você acabou de citar. Como foi que aconteceu? Agentes do FBI se infiltraram na Deep Web, naquelas darknets, para tentar localizar aqueles focos de distribuição de conteúdo relacionado à pornografia infanto-juvenil, e eles começaram a observar aquela troca de arquivos, e um deles soltou uma notícia falsa, olhem só a engenhosidade, dizendo que tinha sido lançada uma atualização do Tor, que essa atualização seria para exatamente prevenir que a polícia chegasse até aquelas Uhum. pessoas. E todas elas instalaram, né? Quer dizer, a maioria dessas pessoas, desses meliantes, eles instalaram aquela aplicação que era, na realidade, um backdoor, uma porta dos fundos, uma brecha, né, de segurança criada ali pelo FBI, que levou à identificação e à derruba dessas redes aí de troca de conteúdo ilícito, né? Foi bem interessante esse estudo de caso deles. Essa Ó, ação, né, que eu fiz no estudo de caso. ótimo. Bem, Cleber, o futuro da internet depende efetivamente da segurança que ela pode ofertar. E eu imagino que as pessoas devem assim, tentar imaginar o seguinte: mas se o meu computador tem um antivírus, como essas pessoas conseguem entrar, considerando que eu tenho antivírus projetados por empresas gigantescas? Ótima pergunta. A primeira coisa, os antivírus eles estão sempre um passo atrás das pragas digitais. Entendam isso definitivamente. Pode ser que nesse momento tenha um hacker criando uma nova modalidade de malware que ela vai passar despercebida pelos antivírus. Isso é um ponto. Segundo ponto, às vezes o seu antivírus ele não é tão bom. Ele não tem um histórico muito bom de mercado para saber lidar com aquelas pragas. Terceiro, você não atualiza com a frequência que deveria esse antivírus. Quarto, você mesmo é o principal vetor de sua própria desgraça nesse sentido. Nós somos muito emocionais, então pode ser que você se empolgue com uma promoção XYZ, alguém tenha feito a análise de profiling seu, tenha estudado seus gostos e manda e-mails ali de um cachorrinho, que é a raça que você gosta, e etc. E você vai ser levado a ser enganado por meio da engenharia social. O que mais que eu poderia dizer? E outra, o antivírus ele é um sistema só entre várias aplicações e um sistema operacional que você tem instalado. Para você ter ideia, só para a gente ir costurando com o direito também. O artigo 154A do Código Penal, ele tipifica o ato de invadir um dispositivo informático alheio. Só que ele tem Isso já é uma alteração da lei, né? A lei Carolina Dickmann, não é isso? Que alterou o o Código Código Penal, né? Penal lá em 2012 pela Lei 12.737, né, que ficou apelidada de Carolina Dickmann por Isso, conta do vazamento aí isso, das íntimas dela, né? E isso. claro, precisa aí retroatividade, essa lei nem alcançou o próprio fato que deu Exato. esse nome, né? Mas há uma falha legislativa, no meu ponto de vista, no artigo 154A, que fala em invadir um dispositivo informático mediante você vencer um mecanismo de segurança. Então vamos prestar atenção. Só vai haver tipicidade, ou seja, só vai haver enquadramento do ato de invasão ao tipo penal se eu tiver vencido um mecanismo de segurança. Se eu tiver vencido um firewall, se eu tiver quebrado uma senha, se eu tiver enganado um antivírus. Agora prestem bastante atenção. Isso é coisa técnica, mas é de fácil compreensão. O Windows é um sistema operacional, é um software. Ele, Isso. você sabe que ele faz a gente passar raiva. Eu não uso o Windows, né? Mas a gente que às vezes usa, às vezes quando eu pego, a gente passa raiva quando ele vai atualizar, que ele demora pra caramba. Você está num avião ali viajando, você quer desligar o computador, não consegue porque ele está atualizando. Aquelas atualizações é o que a Microsoft achou por último para fechar as brechas de segurança. Só que sempre os estudiosos, os pesquisadores encontram mais falhas de segurança. Prestem atenção. Se um invasor ele entrar no seu dispositivo
explorando uma brecha do sistema operacional, ele não venceu mecanismo nenhum de segurança. Ou seja, isso não pode ser tipificado como crime de invasão. Uhum. O que vai resultar disso, por exemplo, dano, né, extorsão, que é o caso do ransomware, que cobra dinheiro para entregar os dados, etc. É outra história. Outros tipos, questões na esfera civil, etc. Mas o crime de invasão, por conta desse pequeno detalhe, eu considero que não poderia ser aplicado, porque não houve o impacto ali numa ferramenta de segurança como o antivírus. Tranquilo? Professor, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live e eu queria então fazer uma pergunta para que as pessoas saiam daqui com alguns deveres de casa, ou seja, quais seriam as principais dicas de segurança que o senhor poderia dar aí para quem nos acompanha? Então, em primeiro lugar, se conscientizar a respeito desses ataques, saber como é que isso funciona, se capacitar também, fazer cursos específicos aí para o público leigo, claro, se você não for da área de tecnologia. Um ponto crucial que o STJ, infelizmente, está passando por maus lençóis, não feito esse tipo de casa, é o backup, fazer backup que realmente funcione, que você sabe que não vai ser atingido por essas pragas. Isso é extremamente importante. Não produzir conteúdo que você não quer que caia em mãos inimigas. Se você não quer que ninguém veja você nu, você não deve produzir um nude, né? Você não deve criar ali algo que venha a se voltar contra você. Eu já falei de usar caixas de areia, as sandbox, sempre atualizar esses sistemas operacionais, os aplicativos. Aplicações que você não usa, você não precisa ter nos seus dispositivos. Por exemplo, a gente pesquisando, a gente descobriu que a maioria dos aplicativos de lanterna disponíveis aí nessas lojas virtuais vem com malware, vem com alguma espécie de praga. Então, muito cuidado. E a maioria das pessoas não instala antivírus nos seus smartphones. Teriam outras dicas, mas por conta do tempo, eu vou dar essas que eu acho mais cruciais para o momento, professor. Agora, uma coisa que eu acho curioso como a gente sabe que a senha é o ponto mais frágil, o que me espanta é porque que a maioria dos dispositivos não colocam um relógio sugerindo a alteração de senha de forma temporal. Professor, isso tem uma questão de não incomodar as pessoas. No entanto, que é de onde eu sou, as casas tinham, a gente colocava como proteção extra da fechadura, uma trava de metal ou de Isso, madeira isso, isso. Uma embaixo, trinca. uma Aqui no sul a gente trinca. diz que é uma trinca. Então, ou seja, quanto mais aumenta-se a segurança, mais trabalhoso é para o usuário, mais trabalhoso é para aquele proprietário da casa. Então tem essa questão, né? Tem que balancear muito bem para que as pessoas não se sintam constrangidas até em usar determinada solução por conta da segurança, né? Eu acho que a conscientização mesmo é que é o principal ponto. Bem, Roberto, mais uma vez, muito obrigado pelas suas elucidações. Recomendo a todos os livros do professor estão disponíveis na Amazon, mas eu queria que você aproveitasse a sua última fala para falar dos títulos do livro, para quem não está, e dos seus cursos, como as pessoas fazem para poder fazer seus cursos. Eu fico muito honrado, professor, com essa oportunidade. Eu tenho livros, como o professor disse, na Amazon.com.br, né, Segurança Digital. Tenho Fundamentos do Compliance também. Tem um de blockchain e tem dois de direito digital, né, que são coletâneas de artigos aí de colegas e alunos meus. E os meus cursos estão no meu site oficial, que é meu nome, Cleorbit, esse nome que parece um nome de remédio, né? De Cleorbit, né? Após as Bem, restrições. dizem que é um grande remédio para a segurança digital, então já serve. Eu espero que seja. Então, no cleorbit.com, né, o meu nome.com, você vai ter acesso a todos os links para tanto para os cursos quanto para as obras, viu, professor? Foi uma honra enorme estar com você aqui hoje. Fiquei muito Prazer, honrado aí. prazer foi todo nosso. E muito obrigado e um bom descanso a todos aí por terem nos acompanhado. Até mais. Um abraço forte. Um abração.